Israel viria a sofrer todas as consequências dessas leis que estamos vendo. Mais na frente, os profetas Amós, Jeremias, Ezequiel e outros iriam falar justamente sobre isso. O texto dos profetas, a inspiração deles, vinda de Deus, era toda baseada na Bíblia, nas leis de Moisés, que agora estavam se cumprindo para trazer correção ao povo de Deus. Foi um povo que foi corrigido, que aceitou essa correção em grande e larga escala? Não. O povo não aceitou essa correção em larga escala. O que aconteceu foi que o povo foi julgado, foi para uma terra distante, em cativeiro, mas a promessa do Senhor era sempre o quê? Um remanescente. É isso que o Senhor está sempre buscando, um remanescente para Ele, para o seu reino, um grupo de pessoas que esteja fiel a Ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos e a sua correção também. O que vemos aqui no livro do Apocalipse, mais uma vez, a igreja agora passa por tudo isso. E é isso que vamos ver agora em seguida. E agora, mais na frente da história de Israel, o cumprimento, aquelas leis, infelizmente, iriam se voltar ali para o povo. A consequência prevista na lei. Amós, já é um dos primeiros profetas, livro pequeno, mas grandes profecias. No capítulo 4, feri-vos com queimadura, vossas hortas, vinhas, figueiras e oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O objetivo todo, conversão. Israel saindo dos caminhos, os profetas vindo e soltando a palavra de Deus através da lei. E é isso que a gente vê no livro de Apocalipse. Essa ligação é bastante importante ser entendida. Mais uma vez eu falo. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada. Veja a espada, a peste. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O julgamento vem. As leis foram criadas para isso. Então Amós, no capítulo 4, mais uma vez, a espada, a fome, a peste, tudo ali das leis que a gente já tem visto em Levítico e Deuteronômio. O motivo, a correção do filho, aquele filho saindo do Egito, agora na história de Israel. Esse cumprimento, Deus querendo que haja essa conversão, quando sai do caminho, volta para mim. Volta para mim, volta para Deus. Nos dias de Jeremias também, as dores de parto, a tribulação, o assunto aqui é tribulação. Jeremias 4, verso 31. Ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia ou tribulação, como a de que está com dores de parto. Do primeiro filho, a voz da filha de Sião. Veja, Israel, no caso ali mais Judá, norte de Israel já tinha ido até cativo. Ali Jeremias com Judá, Sião, a imagem da mulher com dores de parto. Será que ela vai se converter? Felizmente não, né? Mas sempre um remanescente do Senhor. É isso que o Senhor fala, um remanescente. O Senhor está sempre trabalhando num remanescente, mesmo que pequeno, para que entre nos seus caminhos e esteja preparado para um reino. Este é o contexto para nós da igreja. As dores de parto de Israel e Judá, ali mais Judá. Jeremias 6, no verso 24. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parto. Então a dor de parto, mais uma vez, aqui no capítulo 6 de Jeremias. E a ligação da dor do parto com tribulação. Então, as pragas e as pestes. No livro de Jeremias, tem Ezequiel, tem vários outros profetas que falam sobre isso. Tudo voltando a Levítico, Deuteronômio, ali em Jeremias capítulo 15, vários versos, 24, 29, 34. A espada, a fome, a peste, a ferida, as pragas do Egito, as pragas previstas na lei de Moisés. Espada, fome, peste, tudo voltando ali para o povo. Para quê? Para que eles se convertessem. Momentos difíceis de Israel, momentos difíceis da igreja a gente vive hoje. Agora a gente vai para o livro do Apocalipse, a tribulação no Apocalipse.
E a infidelidade, a correção para a igreja também. Nem sempre quer dizer correção, muitas vezes é o treinamento também, que mesmo pessoas fiéis vão passar. Não tem como julgar dessa forma. Então, João passa pela tribulação, por aflições também. A igreja ali sendo provada, testada. Igreja do primeiro século. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição ou tribulação. Ali é a mesma palavra que Jesus usa, por exemplo, em Mateus 24, sobre tribulação. E no reino paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, é um treinamento, não só uma correção, mas é um treinamento para nós, a igreja também. Esmirna, uma das 7 igrejas ali do livro do Apocalipse. Esmirna, o nome está ligado a uma mirra, uma fragrância para fazer um perfume. Então a casca da mirra é esmagada e exala esse aroma que é usado para fazer o perfume. Essa questão da tribulação que tem esse sentido também, que por esse lado ela gera, sendo esmagada, a igreja às vezes passando por essas coisas, nós individualmente, nós exalamos esse perfume, nós chegamos a sermos mais fiéis a Deus. Não que a tribulação gere isso necessariamente. Muitos vão falar, não, mas a dor não gera isso. Independente, Deus age de várias formas, é difícil até julgar como. Nossas vidas a gente tem só que olhar e saber, é Deus agindo, não é Deus agindo. Essa pessoa está na minha vida, na nossa igreja, na nossa congregação, pessoas que às vezes vêm para que nós possamos ser tratados através delas. A gente consegue, muitas vezes até como Davi, Saul, mesmo até pela tribulação, pelas dificuldades que a gente passa, às vezes com pessoas, lidando com pessoas, mas tudo isso, na nossa casa, na nossa família, esposa, marido, filhos, tudo isso faz parte de um processo que o Senhor trabalha em nossas vidas. Apocalipse 2, verso 9, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Essa igreja de Esmirna passou por aflições, tribulações, mas era uma igreja rica no bom sentido. Mais uma vez, mais uma igreja, Tiatira, se não se arrepender, grande tribulação virá. A tribulação não é algo futuro e pode piorar, pode sim, como já falei, mas a tribulação e a grande tribulação é algo que a igreja vem passando. Então, quem diz que a tribulação vai vir depois da igreja até sair deste mundo, a gente vai ver sobre isso, o que tem de bíblico disso. Na verdade, já aqui, bem complicado, né? A grande tribulação já acontece com a igreja. Apocalipse 2, verso 22, sobre os que adulteram com ela, Jezebel, aqui no contexto dessa igreja Tiatira, virá grande tribulação. Algo bastante interessante no livro do Apocalipse também, é essa questão da ligação da grande tribulação com a grande cidade ou a grande Babilônia. Eu estava analisando alguns versos aqui, no original, em grego, e você não precisa muito nem saber grego para isso. Vai analisando na concordância as palavras e esses versos que fala, por exemplo, Tiatira, a grande tribulação. E aqui em Apocalipse 7, no verso 14, os que vieram ou saíram da grande tribulação, aquela visão de João daqueles que saíram da grande tribulação. Uma grande ligação com Apocalipse 18, onde aquele famoso verso, aqueles versos famosos que falam: sai dela, povo meu, né? Sai da Babilônia. Então, sai dela, ou aqueles que saíram da onde? Da grande tribulação ou da grande Babilônia. Esse é o sentido de sair da grande tribulação, a grande Babilônia que gera uma grande tribulação, sem dúvida. E ainda mais que hoje o escopo disso é global. A igreja está espalhada, não é mais Israel, uma nação ali pequena, um pedaço pequeno de terra. Agora é algo grande. A tentação de Jesus no deserto e a igreja sendo tentada ou testada. É bastante profética a tentação de Jesus, relatada em Lucas e Mateus, capítulos 4. Jesus é batizado e vai ao deserto para ser tentado. Quantos dias? 40.
sempre fala de uma tribulação. Então, o 40 acredito que é uma ligação com o parto, não o parto, a mulher grávida, são 40 semanas. No hebraico, a letra Mem está ligada ao número 40, que significa as águas do parto, as águas da tribulação também. Então, 40 dias de ligação com uma geração, o parto. As respostas de Jesus ali em Lucas 4 e Mateus 4, naquela tentação com o inimigo, são tiradas da onde? Tiradas de Deuteronômio. Não é à toa, ele vai justamente no ponto. A igreja no deserto, a igreja passa por isso. Isso a gente vê em Apocalipse 12, que aconteceu com Jesus. Aquela mulher estava grávida, dores de parto, perseguida. O filho nasce e sobe aos céus, mas a mulher vai para o deserto. Isso fala da igreja. Isso foi cumprido, mas cumpre cada vez que o crente se converte. Mesmo sempre que a gente se converte, a gente pensa que eu queria subir para o céu. Não. Ainda temos o que fazer nesta vida. Pentecoste é um penhor apenas. A gente está no deserto sendo testado, assim como Jesus foi testado. Mais uma vez a lembrança da adversário, dessa questão do adversário, da adversidade, da tribulação do Egito, todas as palavras que têm a mesma raiz, há uma ligação muito forte, o deserto também. Então, o contexto da tentação de Jesus, a saída do Egito, a Páscoa, no início da nossa caminhada, tirando para os nossos dias, seremos testados passando por adversidades. Não adianta a gente reclamar com o Pai A, B ou C. Deus está por trás de todas as coisas. Pela palavra de Deus podemos ser vencedores como Jesus foi. Jesus foi vencedor ao final, mesmo em jejum, estava cheio da palavra de Deus. E o objetivo de tudo isso é o crescimento espiritual. Eu volto ali para os vídeos, os estudos sobre as festas de Israel, as 3 principais. Então eram 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Das 7 eram divididas em 3. Que fala da nossa justificação quando a gente entra naquele caminho inicial. O filho nasce ali no Egito, mas ainda não é um filho, é um bastardo meio que precisa de correção, de tratamento. E o Pentecoste fala disso ali no Monte Sinai, também ali em Atos. O momento que a gente vive hoje na igreja, o processo de santificação, ali o trigo sendo malhado, tirado aquela casca, o pão sendo feito, a igreja se saciando no Senhor. Tabernáculos, a glorificação. Um dia vai chegar, mas a gente tem que estar já visando o alvo sempre esse, olhando para isso, esse reino que já está e deve estar em nossas vidas, o reino vindouro também. Então é uma progressão, se a gente parar no meio do caminho, como Jesus falou. Se o povo no deserto provou do maná, mas ficaram. Então a geração toda se perdeu ali nos 40 anos ali no deserto. A gente não pode seguir aqueles caminhos. A gente não pode seguir o caminho daquela geração, mas seguir o caminho de uma geração nova, de Josué, dessas pessoas que realmente provaram do melhor do Senhor. E ao final eu quero voltar para Mateus 24, é toda a base desse estudo sobre a tribulação, ou grande tribulação. E ao final do capítulo 24, qual é a finalidade? Mostrar que aquele servo será bem-aventurado, aquele que vencer as tribulações, que vencer tudo o que o Senhor está colocando para nós, nas nossas vidas. E quando o Senhor vier, ou seja pela nossa morte, ou seja pela vinda do Senhor, estiver em fidelidade, o que acontecerá? O Senhor nos colocará sobre todos os seus bens. Ainda vou falar em outra oportunidade mais sobre isso. Isso é lindíssimo. É como a primogenitura. O Senhor, agora de servo, a gente passa a ser um filho. Um relacionamento de filho, onde todos os bens do Senhor irão para nós. A igreja precisa cuidar. A finalidade do primogênito no Antigo Testamento era essa. Ele cuidaria dos bens dos irmãos. Isso tem uma belíssima aplicação para nós e o reino vindouro também. E essa imagem
que o capítulo 24 de Mateus nos mostra, ao final, esse servo fiel que passa pela tribulação, que vence todas as coisas no nome de Jesus. E com isso é dado a ele tudo que o seu Senhor, que Jesus, possui. Figura dos remanescentes que são fiéis e recebem um reino nas suas mãos. Recebem tudo, como a gente vai falar até em outros estudos, mas o que significa isso tudo? Tudo da casa do Senhor. Então, esse reino vai nos dar tudo isso. Vai nos dar a possibilidade de com Cristo reinarmos, enquanto a terra, aos poucos, com o tempo, irá conhecer a glória do Senhor e irá se encher do Senhor. Mas enquanto isso, a imagem que a gente vê aqui, por exemplo, no livro do Apocalipse, é de uma igreja cativa, a Babilônia, a grande cidade, essa grande tribulação. Uma grande cidade gera uma grande tribulação. Hoje a escala é global e a ordem tirada ali já do livro de Jeremias qual é? É o que a gente vê no livro do Apocalipse, que no capítulo 18, vamos ver só o verso 4, aquele conhecido verso que diz: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, das suas mazelas, das pragas. A tribulação vem, grande tribulação vem para a grande Babilônia. Se a gente não sair dela, dessas pragas iremos fazer parte. E o que significa, o que é a Babilônia? Vamos falar sobre isso, mas eu diria é muito mais do que um grupo A, B ou C, que é a igreja A, B ou C. Diria que é uma escala global. É a questão da Babilônia da língua. Ela não fala a língua que o Senhor quer. Esse é o grande princípio da Babilônia. No livro de Jeremias e Ezequiel, a gente vê tudo isso, a destruição de Jerusalém, que acabou sendo um símbolo da Babilônia. Eles foram para a Babilônia. Babilônia engoliu, como uma fera, engoliu Jerusalém. Jerusalém, de uma cidade ataviada como símbolo da noiva, passou a ser símbolo de uma cidade cativa. Grande Babilônia, ou Jerusalém, acabam se misturando nesse sentido. E hoje é a mesma coisa. A igreja está cativa, eu diria, em larga escala, mas isso é assunto para outras oportunidades, à medida que vamos estudando Daniel e o próprio livro do Apocalipse. Ao final, Jerusalém destruída, fogo, a mesma imagem que a gente vê no livro do Apocalipse. Pois ela deu o vinho da sua prostituição, ela comercializou aquilo com as nações. Isso no Apocalipse a gente vê tudo tirado de Jeremias, Ezequiel, de outros profetas. E é a imagem de hoje, uma igreja vendendo. O que ela está vendendo? Vamos continuar nos aprofundando nesses temas.